Então hoje, gratidão é o tema que o Fernando trouxe para nós abordarmos aqui no nosso programa. Então, Fernando, já para a gente começar aqui, antes do intervalo comercial, devemos agradecer aí as conquistas na vida com gratidão? Faria, a gratidão é a chave da felicidade. Tá? O sujeito, para ser feliz, ele tem que ser grato. As pessoas que passam a vida reclamando, que é o contrário, são pessoas ingratas, vivem reclamando de tudo, reclama do governo, reclama de Deus, reclama delas mesmas. Então, quer dizer, são pessoas absolutamente infelizes. Tá? E são pessoas que a vida parece que maltrata, tá? Que maltrata. Por quê? Porque é pelo simples fato que a pessoa é uma pessoa ingrata, que vive reclamando de tudo, quer dizer, ela só vai atraindo coisa ruim para a vida dela. Você atrai, isso é normal. Quanto mais negativo pensar, quanto mais atrai. negativo, mais você atrai. Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, porque tudo nesse universo, Faria, é energia. Nós estamos imersos em uma grande energia, esse universo todo aqui. E a gente sabe o seguinte, que o universo, quando você foca num determinado assunto, por exemplo, você está com uma doença, tá? Se você ficar focando só na doença que você está e não procurar um médico, quer dizer, o que vai acontecer? Vai acabar indo a óbito, você vai morrer. Tá certo? Então, quer dizer, se você tem um problema, vamos focar em quê? Nós temos que focar na solução. Tá? Então, a gratidão é uma melhor forma que a gente tem de focar na nossa vida. Tá? Em vez de você ser ingrato, ficar reclamando de tudo, seja grato. Faça essa experiência. Tá? Porque você tem que lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar, Faria, que a felicidade que a gente busca, ela nunca está na mão dos outros. Tá? A boa notícia é que a felicidade sempre está nas nossas mãos. Então a gente não precisa ficar dependendo de ninguém para ser feliz. Tá? As pessoas que ficam terceirizando a felicidade, Faria, elas são infelizes, elas não vão achar isso. Então a gratidão, gente, é como se fosse uma mágica, uma magia. Tá? Quanto mais gratidão, quanto mais você exercitar a gratidão, muito obrigado, oh meu Deus, que beleza, tá? Que maravilha, muito obrigado, mais você vai atrair motivos para a sua vida para você agradecer, porque o universo é assim, quanto mais você é grato, mais ele te dá oportunidades para ser grato. É aquela questão da conspiração, né? Ué. O universo conspira a favor, mas Exatamente. Se você tiver negativo, foi uma coisa. Você entendeu? Só depende da gente, viu, gente? Não depende da mamãe, não depende da esposa, não depende do filho, não depende do namorado para você ser feliz. Você tem que entender que a felicidade depende apenas de você, tá? Seja grato. Procura fazer, viu, gente, uma experiência de uma semana, tá? Eu vou agradecer a tudo durante essa semana. Aí depois vocês me contam o que aconteceu na vida de vocês. Porque tem gente que a gente fica observando, Fernando, já amanhece daquele jeito, né? Ao invés de amanhecer com disposição, com alegria, né? Pensamentos positivos, aquela energia, como o Fernando está mesmo dizendo, positivo. Você dá um bom dia para os cidadãos, que bom dia, o quê? Já não amanheci bem, hoje não está legal. E aí dá para imaginar que isso pode ser, é contaminante ficar perto de uma pessoa assim, Fernando? Ô Faria, é muito contaminante, tá? É o que eu sempre falo para as pessoas. A hora que você vê uma pessoa chata do seu lado, falando, reclamando, xingando, tá? Dá uma desculpa. Se não tiver jeito de sair, você ficar sem graça, fala assim, ô meu amigo, eu tô com uma dor de barriga, você dá licença que eu vou pro banheiro. Pronto, arruma uma desculpa, mas sai de perto desse tipo de gente. Porque são pessoas, viu gente, tóxicas. Elas intoxicam a vida delas e por tabela começam a intoxicar a vida de todo mundo ao redor. Interessante, tá? Interessante. Antes de mais nada, então, agradecer sempre. Agradecer, né, a Deus. Agradecer pela segunda-feira. Oh, meu Deus, que beleza a segunda-feira. É uma nova oportunidade que eu tenho de começar bem uma semana. Tá? Agradecer pela esposa que tem, pelo filho que tem, pelos pais que teve, pelo emprego que ainda tem. Tá certo? Então vamos ser gratos, gente. Aí vocês vão ver a diferença que vai fazer isso na vida de vocês. Como fez na minha. Olha, Fernando, eu até me recordo aqui de um professor que eu tive na universidade, e é uma pessoa fantástica que temos aqui na cidade de Uberaba, que é o Décio Bragança. Conheci. E o Décio Bragança, eu me recordo de uma frase dele que falava o seguinte: quando você achar que você está ruim, ou que você está numa situação ruim,
saiba que tem sempre gente melhor que você, mas tem sempre gente pior que você também. Então a gente vê tanta coisa ruim por aí, e fala, puxa vida, eu estou num mar de paraíso, né? Eu estou num paraíso, né? Mediante tantas situações ruins que a gente vê por aí, né, Fernando? Exatamente. E veja você, Faria, olha bem, quem ouviu falar no Padre Manuel do Antônio Vieira, aquele Padre Antônio Vieira que tinha uma oratória brilhante na Idade Média, por exemplo, ele viveu aqui no Brasil, o Padre Antônio Vieira, ele viveu no século XVI. E o Padre Antônio Vieira, ele dizia sempre uma frase, que a melhor maneira de agradecer, a melhor maneira de pedir alguma coisa a Deus é ser grato a Deus, é agradecer a Deus por antecipação. Olha só, ele falou isso, gente, em 1500 e pouco. Tá? A melhor maneira de pedir alguma coisa a Deus é você ser grato, em primeiro lugar. Beleza isso. É fantástico. Bom, psicoterapeuta clínico Fernando Vieira Filho, hoje abordando o tema gratidão. Bom, Fernando, nós temos aqui também, você falava de uma coisa interessante, a questão das pessoas reclamarem, né? É sempre aquela ladainha de reclamações que acontece? Então, Faria, é o que eu vejo, por exemplo, muita gente que acha que está no fundo do poço. Às vezes as pessoas me procuram, tudo no consultório, eu não consigo ganhar dinheiro, tal. Aí você vê, até a questão de prosperidade a gente trata. Porque aí eu chego para a pessoa e pergunto assim, você tem agradecido pelas bênçãos da sua vida? Você tem agradecido? Mas eu estou no fundo do poço, como é que eu vou agradecer? Eu falei, meu amigo, se você acha que você está no fundo do poço, quanto mais reclamar e ficar com ideia de escassez, de fundo do poço, disso, daquilo, mais esse fundo do poço ele vai aprofundando. Então, se você está numa situação que muitas vezes a gente sempre tem que pensar, viu, Faria, que as situações mais difíceis na vida da gente, a gente tem que pensar que aquilo ali vai passar. E quando você está numa situação difícil, eu falo para a pessoa, você está já no fundo do poço? Então, que bom que você está no fundo do poço. Porque não tem jeito de afundar mais, tem? Então, o negócio agora é só você sair. Aí é só voltar, né? É só voltar. Então, quer dizer, o que você vai fazer é o seguinte, procura tirar as ideias de escassez, de pensar, lamentar, de reclamar disso ou daquilo e procura ser grato. Ser grato por quê? Porque você pode estar no fundo do poço, mas você ainda tem uma família, você ainda tem saúde, tá certo? Quer dizer, sempre a gente tem alguma coisa, viu, Faria, para agradecer a Deus, tá? Então nós temos que lembrar sempre daquilo que ainda é bom na nossa vida. Às vezes as pessoas chegam para você e começam a reclamar da vida. Eu falo, meu amigo, você consegue viver no futuro? A pessoa fala, não. Você consegue viver no passado? Não, o passado já passou. Então, no presente, você está vivendo aqui agora, não está? Tô. Então, meu amigo, eu te pergunto, você tomou banho hoje? Tomei. Você comeu hoje? Comi. Hoje você está sentindo alguma dor no corpo, alguma coisa? Não, estou bem. Então, meu amigo, agradeça a Deus. Você só tem motivo para agradecer. Faria, tem um caso, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos. O sujeito vivia reclamando. E o sujeito era multimilionário, viu, Faria? E esse homem que era multimilionário, ele usava um braço mecânico. Tá ali, ele perdeu esse braço mecânico, com a gangrena que ele teve que perder tal, tirou o braço com o braço mecânico. Aí um dia esse homem vivia reclamando, era amigo dele. E aí ele falou, bom, então eu vou te dar uma solução, porque você só está reclamando da vida, que você não tem dinheiro, que você é pobre, que você é aquilo. Então eu vou fazer o seguinte, meu amigo. Hoje você sabe como é que está a técnica de transplantes. Ele falou, sei, está bem avançado. Tá, você tem um braço, esse braço seu, esse braço direito, eu vou te fazer uma proposta. Eu te dou 10 milhões de dólares por esse braço seu. Daí nós vamos lá no médico, ele vai cortar e vai transplantar aqui pro meu. Você quer? Aí o cara falou, de jeito nenhum. Deus me livre, eu não vendo meu braço por dinheiro nenhum. Ele falou, meu amigo, então, você é milionário e não sabe disso. Tá? Porque eu te ofereci 10 milhões de dólares. Então você para de reclamar e agradeça a Deus por esse braço que você tem. Interessante. É aquela questão da gratidão por tantas bênçãos que a gente, às vezes, no dia a dia nós temos e nem tão pouco dá valor, né? Exatamente. Você está entendendo? O sujeito é milionário, mas não tinha um braço.
Quer dizer, ele ofereceu um dinheiro para o outro para ele dar o braço para ele. O cara não quis. Então, quer dizer, gente, a gente tem que aprender a ser grato pelas pequenas coisas, tá? Façam essa experiência em casa. Procure agradecer a tudo, mesmo que pareça o quê? Uma infantilidade. Ah, isso é besteira. Besteira. Faz a experiência que eu estou falando para vocês, tá? Depois, na semana que vem, vocês me contam, tá? Então, gente, vamos mudar o disco. Vamos virar esse disco nosso, esse disco da reclamação, esse disco da lamentação, esse disco da ingratidão. Aí vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar também. Com certeza. Tá? Bom, Fernando, a gente até fica preocupado, né? Porque a gente fica observando aí tantas atitudes, e observar atitudes é um dos quesitos necessários para você estar sempre grato aprendendo por tudo que acontece. Isso. Então, gente, vamos observar com toda a compaixão possível as pessoas reclamonas. Vejam a vida deles como é que está. Observe as pessoas que são gratas, aquelas pessoas que vivem agradecendo, como é que a vida delas flui. Em todo sentido, no sentido da prosperidade, da saúde, do amor, do relacionamento, tá? E tem uma experiência, eu posso contar agora? Sim, vamos lá. Tem uma experiência que eu sempre fiz ao longo de 10 anos, que eu faço com a minha esposa, Eliana Barbosa. E essa experiência é o seguinte: tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, ou tem alguma meta, alguma coisa, o que a gente faz? A gente escreve um cartaz. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de fazer cruzeiro, tá? Viajar de navio, tá? Coisa boa toda a vida. Então, sempre que a gente queria fazer um cruzeiro, alguma coisa, a gente escrevia um cartazinho assim: eu sou grato pela viagem maravilhosa que eu estou fazendo. Essa viagem maravilhosa. Muito obrigado, meu Deus. E aquilo ali, gente, passava um tempinho, aquilo ali acontecia realmente. Então, por exemplo, quando eu quero trocar um carro, eu agradeço a Deus. Obrigado, meu Deus, por aquele carro vermelho, com banco de couro, com ar-condicionado, da marca tal, que eu tenho. Muito obrigado. E pode ver que passa um tempinho, aquele carrinho lá, a gente está tendo condições de comprar. Tá certo, gente? Então façam a experiência de agradecer. Anda pela rua, gente. Vocês estão lá andando, tá à toa lá andando no meio da rua. Aproveita para falar assim: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A cada passo que você dá. Tá certo? Então alguma coisa boa vai acontecer na sua vida. Alguma mudança vai ter. Alguma mudança vai ter, para melhor. Vocês podem escrever isso que eu estou falando, que funciona. Aliás, eu estou falando isso para vocês hoje aqui nesse programa. Eu tenho que exercitar isso também, tá? Porque eu ainda estou assim, meio coisa assim, eu estou precisando exercitar isso que eu estou falando para vocês. Com certeza. Bom, tá aí, portanto, Fernando, então, com o tema hoje, gratidão. Inclusive é um texto escrito pela psicoterapeuta clínica Eliana Barbosa. Exatamente. Né? Aliás, a Eliana tem muito texto dela que ela fala sobre a gratidão. Ela está na revista Malu, está no Jornal da Manhã. Que bom. Tá? Bom, então hoje